Olá, olá a todos. Hoje tenho o prazer de receber aqui do meu lado ela que é doutora em ensino de ciências, Adriana Toigo, e a gente vai apresentar uma revisão sistemática que começou abordando mais de 1.000 estudos sobre yoga e ansiedade, e a gente vai apresentar hoje essa revisão para vocês aqui. E a ideia é não só a gente ver se o yoga de fato pode funcionar para a questão da ansiedade, mas a gente entender também alguns conceitos muito importantes sobre como ler um artigo científico, o que a gente pode observar. A gente tem muito que aprender com isso, porque se você entende como você pesquisa um artigo, como você identifica um bom artigo de um artigo não muito bom, ou no caso hoje, uma boa revisão sistemática de uma não tão boa, isso vai fazer com que você possa fazer qualquer tipo de pesquisa, não só do yoga, mas de diversas áreas, e vai te dar uma capacidade de entender melhor como a ciência se constrói, como que o conhecimento científico é produzido, e isso nos dá uma possibilidade maior de tatear aí, se aproximar mais da verdade, tatear um mundo mais próximo do que ele realmente é. Então, a ciência não tem a ideia de chegar na verdade, mas de se aproximar ao máximo, e para isso ela usa o método científico. Hoje a gente vai entender alguns conceitos disso, e para entender isso a gente vai passar por essa pesquisa bem abrangente que trata sobre o yoga para o controle da ansiedade. Então agora fica aí a palavra Adriana. Eventualmente eu vou trazer aqui algum acréscimo, mas a ideia é ela trazer toda essa bagagem, tudo aquilo que ela já conhece. Ela que foi professora de universidade, que orientou diversos trabalhos acadêmicos, tem muito a nos ensinar, e a gente vai ficar aqui para aprender mais com ela. Então, muito bem-vinda, Adri. E Muito obrigada pelo convite, agradeço. muito bom. Então, vamos lá. A gente hoje se dispôs a conversar, a bater um papo sobre os efeitos do yoga no controle da ansiedade. E para isso, nós escolhemos uma revisão sistemática com meta-análise. Então, vamos passar? Bom, você vai falando, pode passar que eu vou passando aqui. Tá bom. Então, o que a gente vai aprender hoje? A gente vai falar sobre os conceitos, né, de yoga, de ansiedade, enfim, e alguns conceitos sobre pesquisa. Eu vou definir o que é uma meta-análise, que tipo de leitura crítica a gente deve fazer para interpretar os artigos científicos, algumas evidências oriundas desse artigo que eu e o Daniel vamos analisar, e quais são as limitações que esse estudo teve, quais as direções futuras a partir dos achados. Muito bom. Pode passar. Bom, então aqui sou eu, professora Adriana Toigo, mais de 20 anos de experiência com ensino superior, professora de yoga no ensino médio, mais de 50 estudos publicados em periódicos arbitrados nacionais e internacionais. Eu tenho um canal no YouTube também, vocês estão convidados a conhecer, que é o Educação Física com Vinho, que discute ciência também, apresenta técnicas, métodos, enfim, para entender melhor o trabalho científico. Deixa eu passar. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre as evidências científicas, tá? Então, evidência é diferente de comprovação. Na ciência, a gente não fala de comprovação, está cientificamente comprovado, porque aquilo que é comprovado hoje pode ser descomprovado amanhã. Então, todo conhecimento está sujeito à discussão, e as evidências dependem de uma série de fatores. Eles podem ser, essas evidências, elas podem ser refutadas, elas podem ser reavaliadas, elas podem ser ampliadas, melhorando o entendimento de uma determinada questão de pesquisa, de acordo com o contexto, com a amostra que foi investigada, ou até mesmo com as próprias ferramentas de coleta de dados que vão evoluindo
ou alguns dados que até então não podiam ser mensurados por falta de ferramenta, esses dados passam a ser melhor entendidos na medida em que as ferramentas surgem ou então que elas são recalibradas, elas evoluem, permitindo um entendimento melhor do problema de pesquisa. Mas não é porque não há uma comprovação que qualquer coisa vale, né? Então, a gente não pode ser ingênuo, porque existe uma diferença na qualidade da evidência, e essa qualidade vem da robustez do estudo. Então, também não é porque está publicado em um artigo científico revisado por pares que eu posso pegar aquela evidência e já sair aplicando na prática clínica, porque não é bem assim que a ciência funciona. Então, só uma observação que eu acho importante é porque hoje é muito comum, tem muita pesquisa sobre tudo, né? E muitas vezes você tá numa conversa, assim, e a pessoa vem sempre com essa história assim, não, mas tem um estudo. Então, até no Twitter existe um meme que era estudos comprovam, que os caras, eles traziam coisas, assim, absurdas, justamente com essa ideia de que, não, então se estudo comprova, então tá provado que é verdade, né? E essa incapacidade que a gente que não tem, digamos assim, uma alfabetização científica de distinguir assim, não, então mas tá o estudo, mas qual estudo? E aí tem que ler o estudo de fato, né, para você conseguir. Então eu acho que isso aí causa bastante confusão, muito debate, porque sempre vai ter um estudo para provar alguma coisa, né? Mas qual é a qualidade, qual é o viés que esse estudo tem? Aí são outros 500, né? E além disso, tem muita gente... Bom, as pessoas aprenderam que elas não podem tirar informação de qualquer lugar. Sim, tá? já foi o caminho. Então elas citam a referência, só que às vezes elas pegam um excerto dessa referência fora do contexto para tentar mostrar que o que elas estão argumentando é verdade, quando muitas vezes esse excerto é justamente o contraponto que o autor está fazendo, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um estudo do grupo do Kremer et al., né? Kremer e colaboradores, que chama Yoga for Anxiety, a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Essa publicação é da Depressed Anxiety, do ano de 2018. Então, é uma revisão sistemática com meta-análise. A gente tem 2 tipos de estudo que são padrão ouro na ciência. São os ensaios clínicos randomizados, controlados, no mínimo com duplo cego, que aí são as pesquisas clínicas, que sempre vão envolver a comparação de um grupo experimental, pelo menos com um grupo controle, isso tem que ter cegamento. E o outro tipo de estudo que também é padrão ouro na ciência são as revisões sistemáticas. E elas podem ou não ter uma meta-análise. A meta-análise é quando a gente pega um grupo de estudos que teve a mesma característica e submete o montante dos indivíduos que foram avaliados por ferramentas análogas a uma análise estatística. Então, eu vou pegar um estudo que foi feito em diferentes regiões do Brasil, ou que foram feitos na América Latina, ou na Europa, ou em qualquer outro continente, dentro de um determinado período de tempo, estabelecendo alguns critérios de inclusão para que esses artigos possam ser incluídos nesse estudo. E aí a gente vai fazer, então, uma estatística de todo o grupo de pessoas que foi analisado em todos esses estudos para ver para que lado essa evidência vai. Ou seja, se aquela intervenção ela foi para o lado do grupo experimental, se ela foi para o lado do grupo controle, ou se não teve, né, diferença entre os grupos. Porque a gente tem essas possibilidades. Não ter dado diferença entre o grupo experimental e o grupo controle, ou ter dado diferença. E aí a gente tem que ver para que lado essa diferença vai. Sim. Eu acho que aqui alguns pontos que nem para todo mundo é claro, né? O que é de fato um estudo com um grupo controle. Então, um grupo controle é, por exemplo, se a gente estivesse testando algum remédio,
Um grupo toma o placebo, né? Então toma uma pílula igual, só que sem nenhuma substância ali, só de açúcar. E um outro grupo toma o remédio verdadeiro. Então você tem um grupo controle, um grupo que vai fazer aquela intervenção e outro não. O outro que é randomizado, que é outra coisa que não é tão simples para as pessoas, random é aleatório. Por quê? Porque você não pode escolher um grupo específico. Então eu quero provar o meu remédio aqui, eu vou pegar um grupo mais saudável e vou dar para eles o remédio. E o pessoal mais doente vai ficar sem. Não, isso aí tem que ser aleatório. Random é aleatório. Então você vai jogar ou num computador, ou você vai fazer algum tipo de sorteio. Daí eu acho que isso é importante. E um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar é que o fato de que eles pegam vários estudos, mas eles não fazem uma média, né? Eles têm um peso para cada estudo, então esse estudo vai ganhando um peso dentro daquela média, né? Então é uma média ponderada. Isso já demonstra que não são todos os estudos que são iguais, que alguns estudos são melhores que o outro, daí comprova aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Tipo, alguns têm mais evidência e outros menos, alguns têm mais viés, outros menos. Isso aí tem que ser levado em consideração. Feito, professora. Uhum. Bom, então a forma que eu gosto de explicar um texto acadêmico é através dessa ferramenta que é o diagrama epistemológico de Gowing, ou V de Gowing, que é uma ferramenta muito interessante, e tem um vídeo lá no canal que explica direitinho como usar essa ferramenta para desempacotar o conhecimento científico. Toda pesquisa, ela é norteada por uma questão foco, ou por um problema, tá? E neste caso, o objetivo dos autores era realizar uma revisão sistemática com meta-análise sobre a efetividade e a segurança da prática do yoga em pessoas com ansiedade. Então, eu vou começar pelo lado de domínio conceitual do diagrama V, que se refere a tudo que foi feito antes dessa meta-análise, ou seja, tudo que já se sabia ou que já estava dito na literatura. É uma espécie de estado da arte. Então, a visão de mundo, a filosofia, é que a ansiedade é uma resposta normal a situações ou eventos específicos. Já nos princípios, a gente vai ter que a ansiedade em excesso tem implicações crônicas para a saúde, com sintomas psicossomáticos como palpitação e frequência cardíaca irregular, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. A prevalência da ansiedade é de 0,9% a 28,3% ao redor do mundo. E aí, bom, a gente já tem um dado interessante para analisar. Como assim entre 0,9% e 28,3%? É que a ansiedade ela é multifatorial e, em alguns lugares, dependendo da qualidade de vida, da estabilidade da economia, dos níveis de desemprego, do acesso à educação, do saneamento básico, enfim, de uma série de fatores. Em algumas regiões do mundo, a gente vai ter poucas pessoas, né, uma fatia muito pequena da população. Em outros lugares, dependendo das condições, a gente vai ter uma fatia maior, uma parcela maior da população sendo acometida por esse transtorno. Tá? Então, as diretrizes para controle dos transtornos de ansiedade generalizada, que eu vou chamar de TAG, tá? Transtorno de ansiedade generalizada, e ataques de pânico, recomendam intervenções psicológicas como a TCC, que é a teoria cognitiva terapia cognitiva comportamental, medicação, então a farmacoterapia e a autoajuda. Essa autoajuda, ela vem no sentido de, por exemplo, participação em grupos de suporte, ou prática de exercício físico, ou musicoterapia, arte-terapia, terapias que possam auxiliar no controle da TAG, né, do transtorno generalizado de ansiedade. Então, assim, não existe a estratégia. Existem várias estratégias que, combinadas, podem gerar efeitos diferentes no controle ou no alívio dos sintomas. E aí a gente vai entrar na relação do tema que nos interessa aqui, que é a prática do yoga.
A prática do yoga, ela pode incluir as posturas, que são os asanas, os respiratórios, que são os pranayamas, e a meditação. Então, a gente pode ter as 3 estratégias, ou a gente pode ter estratégias isoladas, que são oriundas do yoga, e os praticantes do yoga que têm TAG, eles têm reportado a diminuição nos níveis do sintoma. Isso de uma forma anedótica. Por exemplo, o que seria anedótico? Não tem nada a ver com cômico, tá? O anedótico é a minha experiência pessoal. Eu frequento aulas de yoga, eu faço yoga e eu me sinto menos ansiosa depois da aula. O Dani provavelmente vai dizer a mesma coisa. Agora, o fato de eu sentir isso no meu corpo e ele sentir isso no corpo dele não significa que isso se estende para a população. Isso é uma evidência anedótica. Ou seja, daqui a pouco a gente vê que uma boa parcela da população está reportando esses sintomas. Bom, esse alívio de sintomas. Bom, vamos estudar isso com controle para ver se eu posso generalizar para a população. E presta atenção. Generalizar para a população não significa que todas as pessoas que praticam yoga vão perceber alívio nos sintomas de ansiedade. Quando a gente faz uma pesquisa, especialmente na área da saúde, e que não está relacionada ao uso de fármaco, a gente tem que ter presente que a gente escolhe um intervalo de confiança, que normalmente é 95%, ou aquele P menor do que 0,05 que aparece nos artigos. Tá? Então, nunca, eu vou repetir, nunca, jamais, em tempo algum, eu posso ler um artigo e dizer, bom, se isso dá isso, então em todo mundo eu vou esperar o mesmo resultado. Por quê? Porque na ciência não se trabalha com certezas, se trabalha com probabilidades. Então, a probabilidade que se trabalha na área da saúde para esse tipo de estudo é da ordem de 95%. Se for um teste de medicamento, a gente pode ir para 99%. Tá? Então, a gente vai ter o P menor do que 0,001. Tá? Só para a gente começar a entender um pouco os números e ver que eu pegar o resultado de um artigo pode ser que para 95% da população eu encontre aquele resultado. Mas, daqui a pouco, eu tenho aquele meu aluno que está no 5% que não está incluído dentro da curva de Gauss. E para ele, eu vou precisar de uma intervenção diferente. Tá? Então, é importante que eu saiba disso, porque senão eu vou ler o artigo, eu vou sair aplicando, esperando que aquele resultado aconteça e não acontecer. Não quer dizer que o trabalho está errado, mas pode acontecer de que aquele indivíduo ele está fora do intervalo de confiança. Porque a gente trabalha com sistemas biológicos, a gente trabalha com pessoas, e as pessoas, elas são um aglomerado de condições, de condicionantes diferentes. De variáveis, né? Uhum. Um dos pontos, assim, que até essa pesquisa ela trouxe é que ela põe a ansiedade, e eu acho que não teria outro jeito, mas o fato da ansiedade ser uma autopercepção. A pessoa que falava assim, eu tô mais, eu tô menos, e isso muda, por exemplo, que você falou de um remédio, porque o remédio, sei lá, por exemplo, digamos que é para baixar colesterol, o cara vai lá e mede se o colesterol baixou ou não. Então, essa parte de você dizer, baixou sua ansiedade ou não, baixou seu estresse ou não, de você ter que reportar aquilo, né, de cada pessoa ter que reportar, ele acaba tendo um intervalo de confiança menor, porque esse reporte não é tão preciso quanto você ir lá e enfiar uma agulha e fazer uma medição, né? Apesar da ferramenta de coleta de dados ser validada, a gente sempre tem alguma subjetividade na hora da resposta. Exato. Agora daí o que acontece? Como é um monte de gente, todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa, daí você começa a se aproximar mais uma vez de uma coisa que faz sentido, tem evidência e por aí vai, né? E esse teu comentário é muito importante porque a validação das ferramentas, ela também está submetida a um intervalo de confiança. Então, não quer assim, claro que as ferramentas elas são testadas em relação à confiabilidade e à fidedignidade. Ou seja,
Sempre que eu for fazer uma medida, eu tenho que estar medindo a mesma coisa. Isso é um critério. E, independente de quem for fazer a medida, que a pessoa consiga sempre replicar a aplicação do instrumento. Mesmo assim, não existe nunca garantia de 100% na validação desse tipo de ferramenta que é mais subjetiva. E volta para aquela questão que a gente falou anteriormente, que a ciência nunca sabe a certeza, ela sempre vai se aproximar de uma certeza, né? A gente está buscando respostas. E quando entra a questão biológica, acaba ficando muito mais difícil de você ser preciso do que uma questão puramente física, né? Então, esse copo aqui, se eu soltar, ele vai cair. É 100% de certeza? Ainda que não é. Porque, sei lá, vai que passa um meteoro, cria uma questão de gravidade, daí o copo é puxado para cima. Então, ainda que, mesmo na física, a gente não pode dizer 100% de certeza nada. Inclusive, se tu tiver algum campo magnético enfim, alguma espécie de ímã muito forte aqui, nossa, o copo flutuou, né? Exatamente, Então, não dá para dizer nunca aí que é. Então, os conceitos que a gente vai trabalhar hoje, eu acho que já estão muito claros, o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e o yoga. O evento foi uma revisão sistemática com meta-análise. E agora eu vou destrinchar como é que essa meta-análise foi feita. Bom, como eu já tinha dito para vocês, para o artigo entrar numa revisão sistemática, ele vai estar sujeito a critérios de elegibilidade. Primeiro, assim, não é qualquer estudo que entrou. Os critérios que os autores estabeleceram foi que teria que ser um ensaio clínico randomizado, um ensaio randomizado por cluster ou um ensaio do tipo crossover, tá? Todos esses conceitos, eles estão explicados lá no meu canal, tem um vídeo para cada um desses tipos de estudo, porque a gente entraria... seria muito extenso, então... Todo esse conteúdo está lá para quem quiser saber a diferença. E assim como esses, que são estudos experimentais, tem vários outros, tipo estudos transversais, enfim, muitos outros estudos, estudo de caso, por aí vai. Então, assim, todos esses foram excluídos. Só entraram esses 3 tipos que eu citei para vocês. Quanto aos participantes, não era qualquer pessoa com ansiedade. Eles precisavam ser adultos, portanto maiores de 18 anos, com diagnóstico de ansiedade pelo DSM, pelo menos o 3, a gente já está no 5, né, que o DSM é o catálogo, né, de classificação dos transtornos da psiquiatria. Então, a partir do 3 já é aceito. Pelo ICD, ou por qualquer outro critério. Depois, eles também aceitaram indivíduos com altos níveis de TAG, diagnosticados por ferramentas desde que validadas por questionários, mas eventualmente sem o diagnóstico do médico. Então, aplicaram uma ferramenta, mas ele não veio com o diagnóstico psiquiátrico. Tá? Como a ferramenta era validada, foi aceito. E também não era qualquer tipo de intervenção. Tinha que ser yoga multicomponente, que aí os autores consideram as sessões que contém o respiratório, os asanas e a meditação, ou só yoga baseado em asanas, sem os pranayamas e sem a meditação, ou yoga sem os asanas, ou seja, só os pranayamas e a meditação. Sim. Agora, só uma observação, essa questão do DSM é algo muito interessante também, que vai na linha do que a gente está tentando explicar aqui, que a ciência está sempre evoluindo. Então, você tinha determinados diagnósticos há um tempo atrás, aí a evolução dos mecanismos todos, de ferramenta, tudo falou assim, isso aqui a gente tem que aprimorar, vamos fazer o DSM-2. Aí passa mais um tempo, eles, vamos aprimorar o DSM-3. Então, muitas coisas que a gente olha lá para trás, como é que os caras achavam que isso era ansiedade? Daí, talvez no futuro a gente vai olhar para esse DSM atual e também pensar a mesma coisa. Eles acabaram subdividindo em outros tipos de transtorno, porque viram que tinha mais similaridade, enfim. Boa. Continuamos aqui. Bom, grupo experimental. Então, assim, como eram todos os ensaios clínicos tinham que ter grupo de comparação, a gente tem um grupo experimental, que é o grupo yoga, e a gente tem o grupo controle ou um grupo de comparação ativo. E aí existe uma sutileza. Quando é um grupo controle, eu estou comparando o indivíduo
que pratica yoga com o indivíduo que não pratica nada. Isso é o grupo controle. Ou um grupo de comparação ativo. O que eu poderia pensar? Um grupo o grupo experimental pratica o yoga e o grupo de comparação ativo pratica pilates, por exemplo. Ou pratica um relaxamento. Então, outras alternativas que não o yoga, para poder, eventualmente, comparar um com o outro. Tá? Então, assim, ó, a gente já tem um primeiro problema aqui. Assim, ó, eu tô aqui para ser advogado do diabo. Não é porque eu sou cientista que eu aceito tudo e não é porque está escrito no artigo. Eu sou muito chata, tá? Eu leio o artigo procurando pelo em ovo. Tá? Então, aqui eu já tenho um problema, que eu não tenho o mesmo tipo de grupo de comparação. Ah, então, bora lá, vamos adiante. O fato também do yoga ser diferente. Uma outra meta-análise que a gente fez, né, revisão sistemática, eles determinaram, não, o yoga é só o que tem os três, sabe? Necessariamente. Esse, eles já aceitam tudo. Isso aí já causa também uma confusãozinha. E eu vou te dizer por quê, Dani. Assim, ó, eu já orientei muito trabalho. Então, às vezes, a gente acha que vai encontrar milhares, no bom sentido, tá? Milhares de artigos que falam sobre aquele assunto. E quando tu faz a busca muito específica, tu não encontra quase nada. Tu vai achar 2 artigos. Bom, então o que eu faço? Eu vou abrir mais um pouquinho. Então, em vez de botar os 3, bom, então já que eu só achei 2 artigos com os 3, eu vou abrir para o... Tá, ainda é yoga, então eu vou aceitar. Para poder ter um pouco mais o que analisar. Porque senão ele não conseguiria fazer uma meta-análise. Ele teria que... Porque não tem o que fazer com estatística. Tá? Então, eu teria que tentar abrir um pouco mais. Às vezes tu abre mais, às vezes tu fecha mais, porque às vezes tu encontrou, assim, no bom português, 150 mil artigos falando sobre aquele tema. Daí tu precisa, dá para fazer o estudo, óbvio que dá. Só que tu vai ter que ter uma equipe gigante e que siga o mesmo método para não dar viés. Então, mas é interessante isso aí. Eu nunca tinha pensado nisso, que é justamente isso, né? Especialmente na nossa área, que tem pouca coisa, daí, ou você tem um trabalho muito específico, só que daí você tem pouca estatística, ou você abre muito, que daí também você começa a se perder. Então, você perde dos dois lados. E aí, abriu para fechar. E a pergunta sempre que sempre me faziam quando eu orientava, era, professora, quantos trabalhos eu preciso incluir na minha pesquisa? Depois que tu estabeleceu os critérios de inclusão, tantos quantos tu encontrar. E às vezes tu pode encontrar muitos. Ou então te dá um desespero que tu não encontra nada. Prof, eu só encontrei 2. Me dá aqui tua planilha, deixa eu ver como é que tu fez a tua revisão. É só o que existe. Então, mas eu só vou poder falar sobre esses 2. Bom, o que eles fizeram? Eles fizeram uma busca. Essa busca foi encerrada no dia 13 de outubro de 2016. Eles usaram a Medline por meio do PubMed, o Scopus, a Cochrane Library, a PsycInfo e a IndMed. Foram todas essas bases de busca. E eu, obviamente, não vou discorrer sobre todos os unitermos, os cruzamentos e os operadores booleanos. Mas, assim, eles usaram todos esses cruzamentos que estão aí na tela e que estão lá no artigo para encontrar o que eles precisavam. E aí eu vou sempre fazer meu jabá, né? Se vocês quiserem saber como é que se faz uma busca de artigos nas bases, tem vídeo lá no Educação Física com Vio. Podem procurar se vocês quiserem fazer uma revisão sobre algum assunto, vocês vão conseguir fazer. Então, um jabá geral aí. É interessante você que quer entender mais sobre como ler um artigo, você dá uma maratonada lá no canal, porque vai aprender muito. Bom, então, feito esses cruzamentos, a gente precisa entender o que eu quero desses artigos. Então, os desfechos primários são as variáveis de estudo. Era o que realmente o artigo estava interessado em saber. Melhora na severidade da tag, avaliada por escalas validadas, ou remissão da tag. E aí, eles ainda tentaram avaliar alguns outros desfechos que não eram o escopo primário do artigo. Explica a remissão. Remissão é tu passar um período sem ter, com os sintomas sob controle, assim. Tipo, Dani, faz 6 meses que eu não tenho uma crise de ansiedade. Então, o teu transtorno está em remissão.
Os desfechos secundários são os mesmos em relação aos sintomas depressivos, embora não fosse o objetivo geral, mas eles também deram uma olhada nos artigos que traziam a questão dos sintomas depressivos, porque nem todo mundo que tem TAG tem transtorno da depressão maior. Melhora na qualidade de vida e a segurança da intervenção com o yoga. Tá? Então, eles também deram uma olhada nos artigos que trouxeram essa informação, mas não era critério de inclusão. Se aparecesse, eles analisariam. Pode ir adiante. Tá, então, eles extraíram os dados em 4 pesquisadores e eles trabalhavam em duplas. Tá? Então, eles analisaram o perfil da amostra em termos de sexo, idade, se praticava, se não praticava, peso, quer dizer, massa corporal, estatura. Depois, para avaliar o tipo de estudo, o tipo de intervenção, se teve yoga, se teve controle ou se era um grupo de comparação ativo, quais foram os desfechos e quais foram os países de origem. E eles fizeram uma análise do risco de viés. O que é o viés? A gente diz que o estudo pode estar enviesado quando tem alguma questão ali que pode comprometer a qualidade dos dados. E isso é um grande problema. Porque se o meu estudo estiver enviesado, eu vou apresentar uma evidência que não corresponde à realidade daquele estudo. Então, eles avaliaram o risco de viés de seleção, de performance, de coleta de dados e de informação. E eles fizeram tudo isso em relação aos estudos, um por um, comparando vendo o viés naquele estudo, vendo o viés entre os estudos e nas análises de sensibilidade e de subgrupos. Os subgrupos seriam: tem diferenças entre a forma de fazer essa análise de um estudo feito na Índia, no Canadá ou nos Estados Unidos, por exemplo? Então isso aí eles também olharam. Bom, se você está ainda, você está meio perdido aqui, perdida, até agora a gente está explicando como que foi a metodologia para eles começarem a se aprofundar nos dados. Então, todas as decisões que eles tomaram, eles têm que explicar ali. A gente escolheu tais tipos de yoga, a gente escolheu tais perguntas que as pessoas faziam sobre ansiedade, a gente escolheu só quem tinha grupo de controle, só quem era randomizado e por aí vai. Então, até agora a gente está só explicando como que foi o método escolhido para fazer a revisão sistemática. Ai, Adri, mas eu não quero saber de tudo isso, eu só quero saber do final lá. Melhorou ou não melhorou? Acontece que se tu não tiver todo esse olhar, tu pode ser facilmente enganado por resultados de estudos que te dão uma direção, quando na verdade tu deveria tomar outra. Então, assim, não é saber como ler o estudo, para finalmente poder interpretar o resultado de uma maneira favorável. Então, tem um conceito em pesquisa que é muito interessante, é inacreditável que exista isso. Quem é mais leigo, assim, não imagina, mas é chamado de spin. O que é o spin? É assim, ó. O estudo todo ele está dizendo uma coisa. Chega no final, o cara fala uma coisa diferente daquilo ali, do que estava apresentado como um todo. Então teve uma distorção, um spin. E isso, se a pessoa não leu todo o artigo, ela só foi lá, viu o resultado e falou: não, então tá certo. Só que teve uma distorção no final, quando o cara foi apresentar o resultado, ele distorceu todo e você não sabe, porque você não leu o artigo, você só olhou o final lá e pronto, né? E aí, olha só, aqui nessa tabela que a gente está mostrando para vocês, foram encontrados inicialmente 1.993 registros de artigos que poderiam interessar para essa revisão sistemática. Dentro de todas as bases ali, eles mostram o número de artigos que eles encontraram em cada base e eles fizeram uma busca manual fora dessas bases para ver se aparecia mais alguma coisa. Eles já, assim, de cara, desses 1.993, eles já cortaram fora 1.188 estudos, porque eram repetições, eram duplicados dentro das bases. Aí eles analisaram 35 textos completos. Então, primeiro eles fizeram só uma análise dos resumos. Aí eles chegaram nesses 35 textos que eles leram completos, de novo, né, 2 a 2, e depois eles compararam as duas duplas de autores, eles compararam se o que eles chegaram como critério final batia. Aí eles
e entenderem direitinho o que deveria entrar dentro da meta-análise. Fazendo tudo isso, se chegou a 8 artigos. Então, num primeiro momento, o pesquisador se assusta. Nossa, eu vou ter que ler 1993 trabalhos. Calma, tá? No final sobraram 8. Pode ir adiante. Sim. Então, vocês veem isso, né? Que o que está mostrando aqui, que assim, não são tão bons, né? Porque se fosse bom pesquisa, eles teriam. Tá. Mas também não é só isso, Dani. Também não entrava dentro do critério, mas de certa forma, assim, aí eu trago para nossa área, assim. Dentro do yoga, várias pesquisas, assim, elas não têm uma metodologia boa, assim, eles... É que assim, ó, eles tiraram tudo que não tinha intervenção. Então, por exemplo, se eu entrar hoje num estúdio de yoga e fizer uma determinada medida com quem já pratica, eu vou ter um resultado. Só que isso a gente chama de estudo transversal. Eu estou pegando um recorte da população. Então, todos os estudos que foram transversais, mas que apareceram ali, eles foram tirados fora. Não necessariamente são estudos ruins, mas que não se encaixam no critério. Outra coisa, vai aparecer muita revisão de literatura, revisão sistemática, revisão narrativa. Eu não faço revisão da revisão. A revisão sempre é sobre um estudo clínico. Sim. Então, isso também cai fora. Claro. Ou seja, na hora que eu lanço lá na busca, vai aparecer tudo que tem a ver com o yoga. Então, assim, ó, porque eu largo o termo yoga sozinho e depois eu começo a fazer os cruzamentos. Então, daqui a pouco vai ter yoga na melhora da flexibilidade, yoga na melhora da qualidade de vida, yoga como treinamento de suporte para um fisiculturista que precisa melhorar, entendeu? Sim. Então, tudo que tiver a ver com yoga vai estar dentro daquilo ali. Então, eu tenho que ir, assim, eu tenho que ser precisa naquilo que eu estou investigando. Metodologia. Só para esclarecer, transversal e longitudinal. Transversal é que eles fazem uma avaliação só. E esse aqui, ele levava em conta várias medidas ao longo do tempo para ver se as pessoas estavam realmente melhorando com aquilo. Aí é um estudo longitudinal. Mas, além disso, o longitudinal nem sempre envolve uma intervenção. Eles não necessariamente estão analisando uma intervenção. No longitudinal, eles podem estar avaliando efeitos de longo prazo em recortes transversais. Então, aqui eu tenho que eu tenho que submeter o indivíduo a uma intervenção e testar o efeito dessa intervenção. O indivíduo que começou nesse ensaio clínico randomizado com o yoga, ele era um indivíduo que não fazia yoga antes, ele não era um praticante, porque eu tenho que pegar ele na condição dele de diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizado. Senão você não consegue ver o efeito porque ele já era praticante. Sim, sim. Para vocês verem a questão do detalhamento que a gente precisa entender para ler um artigo científico. É interessante isso. E por isso que tem que ser tão descritivo a metodologia, porque quem está lendo tem que fazer... isso é porque a gente podia ter achado efeito ali. Não faz sentido você medir os caras que já são praticantes de yoga, porque daí não é o yoga que tá fazendo efeito, né? Então é outra coisa. E eu vou dar um spoiler do final. Teve um efeito, mas eu vou questionar esse efeito. Calma, tá? Bom, óbvio, né? Tô aqui pra isso, né? Lógico. Então, agora eles pegando esses 8 estudos, somando todo mundo que participou, foram 319 indivíduos, o intervalo de idade 30 a 38 anos e meio, então pessoas, adultos jovens, né? Na grande maioria. 73,7% eram mulheres, 78% caucasianos. Isso me chamou bastante atenção, porque teve estudo indiano também, né? Um estudo com meditação somente, outros 7 eram multicomponentes. Um estudo envolvia treinamento individual e os outros 7 eram intervenções em grupo. E um estudo comparando yoga com um grupo controle. E os outros 7 comparando yoga com relaxamento. Então, aqui também eu já começo a ficar meio assim, porque tu não está comparando com quem não fez nada, tu está comparando em relação a quem está fazendo outra estratégia. Então, pode ser que o efeito seja um pouco diferente. Vamos adiante. Bom, olha só. Essa tabela que eu estou mostrando ali atrás para vocês... ela é a tabela o autor, ele tem que mostrar a qualidade, a robustez dos artigos que ele está incluindo na análise dele. E quanto mais verde essa tabela, menos viés tem.
E ali em cima eu deixei bem destacado que a gente tem ali 7 riscos diferentes de viés que foram avaliados. Então já dá para ver que tudo bem, assim, a minoria das marcações são vermelhinhas, que é alto risco de viés, e aí a gente tem mais marcações amarelas do que verdes. Amarelo é mais ou menos que nem um sinal de trânsito, né? Mas, professora, explica um pouquinho melhor o viés. O que seria o viés para quem não entende, assim, o que seria um viés? De uma forma muito simplificada, são coisas que podem comprometer a qualidade dos dados. Por exemplo, tu selecionar errado o artigo. Sim. Tu não levar em consideração o critério de inclusão. Tá? Ou então, artigos que tiveram erros metodológicos. Tá? Ou seja, aplicaram uma metodologia não adequada para avaliar aquele fenômeno. Ou um viés de publicação. Aquele artigo saiu de uma revista predatória. Então, assim, são riscos que podem comprometer a qualidade das evidências, a qualidade das conclusões. Aqui, se a gente for somar as bolinhas, a gente tem mais bolinha de médio para ruim do que bolinha boa, tá? Então, assim, se eu já tenho um risco alto de viés nos artigos, eu tenho que olhar com cautela para os resultados dessa meta-análise. Sim. Pode adiante. Se eu fizesse uma pesquisa, já ia ser um viés, né? Porque eu ia querer que desse certo, aí já não vai. Aí não pode. Assim, ó, isso que o Daniel falou é muito importante. Quando eu faço uma pesquisa, é porque eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa. Ponto final. Tá? Eu não posso fazer uma pesquisa querendo comprovar alguma coisa. Aí, meu amigo, tu já tem um viés de saída e que é gravíssimo. Tá? Aí tu tem um viés gravíssimo, porque a ciência não se propõe a comprovar, ela se propõe a testar hipóteses. Investigar, né? Investigar. Realmente, é isso. Você não pode presumir algo e tentar achar a resposta, né? Porque daí não precisa fazer o estudo. Né? Daí tu é taxativo, né? Eu estou com a razão. E tem gente que força os dados para dar o resultado que quer. Uma comparação disso seria mais ou menos assim, quando o cara vai ser interrogado e o investigador quer que o cara já dê uma resposta. Então ele fica ali pressionando o cara para que ele fale aquilo que ele já tem a tese dele que ele quer comprovar, né? Então... E aí, quando a gente tem ferramenta subjetiva, se faz muitas vezes a mesma pergunta de maneira diferente. E às vezes tu tem que responder a mesma pergunta numa negativa ou numa resposta positiva, para ver se tu não te contradiz. Claro. O cara não ficar só também dizendo, não, Desce para tudo, né? E daí como é que tu dá 10 para aquilo que numa hora tu disse que era muito bom e na outra a pergunta tá te perguntando, tu acha isso aqui muito ruim? Tu vai botar 10, então tu tá respondendo o extremo oposto da outra, né? Então, gente, ciência não é bagunça, tá? E ciência não é para comprovar nada. Ciência é para a gente tentar entender o que está acontecendo. Bom, achamos os artigos, recolhemos todos os dados, agora vamos analisar esses dados. O que eles fizeram? Eles submeteram uma estatística para as variáveis contínuas, que são variáveis que tu vai, por exemplo, a graduação dos sintomas do TAG. Tá? Então, tu vai ter lá, sei lá, de 1 a 10, por exemplo, tá? Então, isso é uma variável contínua. Eles olharam variáveis contínuas e variáveis dicotômicas. Variável dicotômica é sim e não, tá? É verde ou azul, pratica, não pratica, fuma, não fuma, sabe? Então, eles avaliaram tanto as variáveis de sim ou não e variáveis que eram de valores numéricos contínuos, que não eram escalas, tá? E aí, assim... Em relação à ansiedade, o que se gostaria, o que não quer dizer que aconteceu, é que os valores fossem negativos, porque quanto mais negativo for o valor, significa que menores foram os sintomas de ansiedade. Indicaria uma diminuição dos sintomas de ansiedade. Ao mesmo tempo que, na hora de avaliar a qualidade de vida, quanto mais positivos fossem os valores, melhores seriam os resultados do ponto de vista daquilo que se tem no senso comum, ou seja, que aparentemente a prática do yoga melhora os sintomas de ansiedade. Tá. Então, isso resumindo, quando a gente for ver a tabelinha lá no final,
o primário, que era a ansiedade, ele tem que dar quanto mais negativo, né? Melhor. E os outros... Qualidade de vida, quanto mais Depressão positivo. também, né? Depressão teria que ser negativo. Negativo. Aham. Fora. Tá, isso das dicotômicas. Pode adiante, eu já expliquei no slide anterior. Beleza, agora a gente vai olhar rapidamente, estudo por estudo, e é aqui que o bicho pega, tá? Por quê? Porque a gente não tem uma regularidade entre os métodos de coleta de dados e entre as intervenções ao longo dos estudos. Então, o primeiro estudo é um estudo de 1994, cuja intervenção durou 3 dias, Ah, bem não dá. tá? Aí era... 3 dias eles tinham que baixar a ansiedade em 3 dias. Aí a gente pode pensar em efeitos agudos, né? Não efeitos crônicos. Então, eu faço... Se eu quero saber, assim, ó, se melhora o meu dia, por exemplo. Sim. Aí tudo bem, eu poderia fazer em um dia. Tá, então eu sei que nesse dia melhorou. Então, bom, mas eu não vou fazer só um dia porque eu não quero viés, né? Vá que só teria melhorado nesse dia e nos outros não teria melhorado. Então eu faço 3 medidas. Agora, eu acho pouco. Tem muito assim, digamos assim, a pessoa sabe que ela tá passando por um estudo, né? Que é de ansiedade. Ela sabe isso, né? Pelo menos que ela, assim, não... Aí ela sai de uma aula de yoga, o cara pergunta, você ficou menos ansioso? Ela tem uma tendência a dizer que já tá menos ansioso, né? Então... É que assim, ó, tu falou uma coisa agora que é super importante e que quase que eu me esqueço de falar. Apesar de ser ensaio clínico randomizado, nesse estudo, nesse tipo de estudo, quando eu tô estudando um exercício físico, eu não tenho como cegar. Porque o indivíduo que está fazendo yoga, ele sabe que ele está fazendo yoga. É diferente de eu estar testando uma nova medicação e nós dois termos sido alocados em grupos diferentes por escolha aleatória, como o Dani falou, e eu não sei se... Porque os comprimidos, eles vão ser iguais em tamanho, peso, gosto, textura, cor, cheiro, tudo igual. Tá? Então, eu não sei o que eu tô recebendo, nem o Dani. Eu não sei se eu tô tomando remédio de verdade ou não. Tá? E aí, eu posso ter cego, duplo cego e triplo cego. O cego é quando a pessoa entrega para mim e ela sabe o que ela tá entregando. Eu que tô recebendo não sei o que eu tô recebendo. Quando é duplo cego, a pessoa que está te entregando não sabe o que está te entregando. E aí, o pesquisador tem isso, ó. A pessoa tal entregou princípio ativo. A pessoa tal não entregou princípio ativo. Então, assim, aí é o pesquisador lá, o chefe do grupo, que vai saber, ele vai aleatoriamente também escolher quem vai colocar o que para quem. Isso é o duplo cego. O triplo cego é a mesma coisa que o duplo cego, só que daí tu manda a planilha para uma pessoa que não sabe se o grupo 1 é controle ou é experimental. Então, a pessoa que analisa os dados também não sabe. O pesquisador sabe, porque ele sabe os códigos da planilha, né? Agora, isso eu tenho uma questão que é assim, no caso do yoga, que é impossível cegar, você não acha que é melhor ter uma comparação com alguma comparativo ativo do que nada? Eu prefiro que tenha o comparativo entre os 3 grupos. Ah, tá. Tá. E aí, assim, ó, aí alguém poderia perguntar, tá, mas quem seria o grupo ativo? Pode ser um grupo que faz musculação, um grupo que faz balé, um grupo que faz pilates, um grupo que faz hidroginástica, né? Eu acho sempre interessante ter um grupo que não faz nada. Sim. Bom, não, volta. Opa, desculpa. Olha só, esse grupo de 3 dias recebeu 20 minutos de intervenção e era, Dani, multicomponente. Então, nesses 20 minutos, fizeram pranayama, meditação e asana. Era tipo nossas aulas de yoga laboral. Tá. O controle, ele tinha aulas de relaxamento muscular. A gente não sabe que tipo. Bom, pela meta-análise, a gente não consegue saber. Eu teria que voltar lá no artigo original e aí ler para ver se tem a descrição de que protocolo era esse. Então, esse daqui era um grupo, né, um grupo ativo. Problema, as escalas de coleta de dados não eram validadas, tá? Não tem follow-up, tá? O que é o follow-up? É um acompanhamento. É eu saber, depois de um tempo,
se essa diminuição de sintomas se manteve. Tá? Mas o resultado foi positivo. Eles viram que, comparando o grupo yoga com o grupo ativo, o grupo yoga teve resultados melhores na diminuição dos sintomas da ansiedade. Relaxamento muscular provavelmente é o que a gente entende como yoga nidra. É uma descontraçãozinha deitada. E nem deveria, né? Porque é bastante parecido com a técnica de yoga. Bastante não é uma técnica do yoga. Mas você vê, assim, essa já é a segunda revisão sistemática que eles não tocam na questão do relaxamento. Eles basicamente usam respiração, meditação e postura. Relaxamento não, como se não entrasse ali. Então, esse artigo 94, o outro de 2015, esse foi feito só com gestantes, 8 semanas, eu ainda botei em vermelho ali, porque 8 semanas, para nós, na educação física, ainda é um ensaio curto. A gente, para ver efeitos, a gente, no mínimo 12 semanas a gente usa, mas ok. Os ensaios curtos ainda são válidos. Também 20 minutos por dia, uma vez por dia, tá? E aí, assim, eles colocaram grupo controle, treatment as usual. Então, assim, só lendo o artigo pra gente saber que tratamento era esse que era dado pro grupo controle. Porque a gente não consegue... Não era um grupo... Ele não era um grupo sem prática nenhuma. Ele fazia alguma coisa, a gente só não sabe o que é. Esse grupo não teve follow-up, mas ele investigou os efeitos colaterais e ele viu que não teve efeito colateral negativo à prática do yoga. Ele usou 2 ferramentas, olha só, ele usou 2 ferramentas para coletar os dados de diminuição de sintomas de ansiedade. E numa ferramenta ele viu que os sintomas diminuíram e na outra ferramenta não teve diminuição. Então aqui a gente também já tem um resultado meio confuso. O terceiro estudo, ele é o mais recente de todos, que é o 2016. Tá? Esse é um grupo de 6 semanas, esse teve pré e pós. Avaliou antes e depois. Só que assim, as pessoas não iam pro estúdio ou pro laboratório. Elas recebiam a instrução para praticar em casa, tá? E assim, postura, técnicas de respiração e meditação. Então aqui eu também fico meio na dúvida se essas pessoas conseguiam de fato reproduzir o que era para ser feito. E não era nem online, né? O cara devia receber a instrução, tipo, escrita ou verbal, né? E aí, esse sim tinha grupo controle, viu diferença estatisticamente significante, viu melhora, e também viu que não tinha efeitos colaterais. Na abertura da pesquisa lá, eles trazem um dado, assim, que eu achei até interessante, que de todas as pessoas, eu acho que é nos Estados Unidos, que se dizem praticantes, 40%, se eu me lembro bem, era 48%. Falava que praticava, só que sem um professor, assim. As pessoas praticavam yoga por elas mesmas, assim. Pois então, isso aí já é... Para o estudo, eu consideraria um viés, né? Porque tu não tá seguindo um mesmo protocolo. Então, tu não sabe direitinho que ponto essa intervenção foi feita, né? O que é o yoga que o cara faz? Pode ser meio que uma balé, qualquer coisa. E... Às vezes a pessoa faz pilates achando que tá fazendo yoga, ou o contrário, né? Bom, depois a gente tem um estudo de 2013, também 3 semanas, 60 minutos por dia, 3 semanas, 60 minutos por dia, 7 vezes por semana. Também, né, completo, multicomponente. O grupo controle ali teve naturopatia, que eles chamam de massagem, acupressão e técnicas de respiração. Não viu efeitos adversos e eles acharam efeitos positivos, né? Melhor, vamos falar de outra maneira. Eles viram melhora nos sintomas do yoga, mas eles não identificaram cura no transtorno. Mas não é para ter cura mesmo, né? Não. Depois do estudo de 2003 foi na mesma batida, só que a diferença é que esse foi feito só com meditação e ele não viu diferença entre os grupos, tá? O grupo de comparação era um relaxamento progressivo, também não teve follow-up.
O estudo de 2014 foi conduzido por 8 semanas, 45 minutos por dia, 7 vezes por semana. Esse também foi multicomponente. Teve grupo controle, não teve follow-up, mas viu melhora nos sintomas, diminuição dos sintomas. E aí os 2 últimos que a gente tem, pode passar. O estudo de 91, esse sim foi um de 12 semanas pré e pós. Esse teve posturas e relaxamento, então não teve meditação nem respiratório, mas não especificou as intervenções. Aí, assim, quantas vezes por semana, tipo, qual foi a dose da intervenção, né? Quantas vezes por semana, quantos minutos por dia, não teve, né? E aí é uma observação minha, eu coloco como alto risco de viés nesse estudo aqui. E aí eu botei ali no Group Comparison Reported. Então eles não falaram da estatística que foi feita, né? Eu botei ali um what the fuck, né? Enfim, eles não deram resultado. Tipo assim, eu acho que eles, no final das contas, eles não conseguiram fazer a comparação. E aí eu tiraria esse estudo da meta-análise, né? E o último estudo é o estudo, gente, de 50 anos, tá? Um estudo de 1973, que durou 3 semanas, 60 minutos por dia, 7 vezes por semana. Era uma intervenção baseada nos conceitos de Patanjali, nas posturas, respiratórios e relaxamento, mas não fala exatamente, assim, especificamente de meditação. E aí, pseudotratamento, posturas, respiratórios e relaxamento. Eu botei um outro what the fuck ali, porque aparentemente parece um protocolo muito semelhante. Então seria um yoga sugerido por Patanjali comparado com outro yoga, ou não sabemos, tá? What the fuck. Patanjali teria que ser só meditação, né? Porque não tem asana, não tem nada. Pois é, mas fala em posturas ali, por isso que tá bem complicadinho, né? E Patanjali não fala em postura, mas tem pessoas que acham que fala. Porque falam, não, mas já existiam as posturas de Patanjali e tal. Ele só fala em dhyānasana, né? Ele só fala em posturas de meditação. Então, aqui eu tenho 2 pontos, assim. Um deles que eu achei interessante, assim, porque também lá na abertura eles falam sobre... Eles conceituam o yoga não só como uma prática, mas como aconselhamentos de bem-estar, né? Eles falam sobre isso no começo. Isso eu achei interessante porque realmente né? Quando a gente faz a prática, assim, a gente tem, não é só você ir lá fazer o exercício, você tem um pouco desses aconselhamentos. Agora, esse é o ponto, assim, um estudo tão antigo, assim, eu não sei, sinceramente, eu acho que com tanto ferramental que já foi criado há 50 anos, assim, eu não colocaria, sabe, tipo, uma coisa de 70, década de 70, cara, para pesquisar isso, eu acho que deve ser... Depende também, assim, ó, o advogado já falando. Eu sou suspeito com as coisas feitas muito lá dentro atrás, porque assim, cara, não tinha ferramenta, não tinha metodologia como é hoje. Cara, as pessoas não tinham um conhecimento ali também, enfim, eu não sei. Alguns clássicos a gente acaba citando quando aquela evidência não evoluiu. E aí, assim, eu acho justo dar o crédito pro primeiro cara que pensou naquilo, sendo que aquele conhecimento não evoluiu. Ou seja, ninguém estudou depois, além dele, e mostrou resultados melhores. Na natação tem um estudo de comida mediterrânea, né, que até hoje sustenta. Então depende muito, assim. Eu sempre vou pela evidência mais nova. Porém, se essa evidência mais nova, ela não está avançando em relação ao clássico, ao original, a minha tendência... eu cito os 2, tá? Mas eu não deixo de citar o original, porque afinal foi aquele cara que teve a ideia. Realmente, isso aí tem um mérito mesmo. Ainda mais o cara fazer um estudo de yoga na década de 70, que ninguém sabia o que era. Mas esse era um indiano, né? Era um indiano? Esse era um indiano, né? Tá, gente? Então, assim, ó, agora a gente tá nos finalmente. Isso aqui é o que diferencia uma revisão sistemática para uma meta-análise. E aí, o que eu vou te dizer? Fazendo toda essa análise desses artigos, eu teria
feito uma revisão sistemática, ponto final. Eu não teria submetido esses resultados a uma meta-análise, Tá. tá? Mas eles fizeram. Mas explica aí pro pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo na tela agora é um forest plot, que é o tipo de gráfico com a estatística da meta-análise, tá? Então, se vocês olharem no gráfico ali, tem um ponto zero, que é bem o meio ali, aquela linha vertical que está bem no meio do gráfico, ela é uma linha que divide em duas metades. A metade à esquerda é favorável ao yoga e a metade à direita é favorável aos controles. Então, para a gente saber que teve o efeito na diminuição da ansiedade em função da prática do yoga, os dados eles têm que estar deslocados para a esquerda. E eles estão. Tá? Todos, né? Todos. Mas a gente vê assim, ó, que tem estudos... Bom, aquele losango preto é a estatística, tá? É o resultado da meta-análise, tá? Então, a meta-análise, ela deu a favor de diminuição dos sintomas de yoga, dos sintomas de TAG, a partir da intervenção com o yoga. O tamanho do quadradinho que tá ali, né, que eu não sei se está claro ali para vocês, talvez seja interessante que o Dani aumente ali a tela, que tire a gente dali e aumente a tela para o pessoal poder ver melhor. Não, a gente tá aqui, ó. Tá bom. Então, ali os quadradinhos verdes, quanto maiores, mais robustos os resultados. E aí é a média dos resultados, tá? E os tracinhos que abrem nas laterais do quadradinho, eles são o desvio padrão da média. Então, quanto maior for aquele risco, maior o desvio padrão da média, e aí menor vai ser o efeito. Então, quando eu tenho risco muito comprido, menor vai ser o efeito. Porque eu vou ter muitos dados desviando da média. Sim. Tá? Então, assim, é porque teve gente com resultados muito diferentes. Então, não tem uma média tão bonitinha assim, muito homogênea para a população. E o peso deles é o tamanho do quadradinho, né? Exatamente. Então, isso é aquilo que eu falei anteriormente, que é como que é o peso, como é que eles medem o peso. Justamente, eles avaliam qual que está mais dentro dos critérios ali que eles escolheram e o que é mais bem conduzido, e daí eles dão um peso maior. Então, é uma média ponderada, isso aqui que a gente vê. Ó, a metade superior do gráfico tem a ver a comparação do yoga com a ansiedade em relação ao controle, os estudos que utilizaram controle, e foram 3, tá? E o de baixo foi o yoga com o comparador ativo, que também foram 3. Então, a gente tem... 7? São 8, né? A gente tem mais 2 estudos ainda. No próximo slide. Isso. Ali, a gente tem o controle, o yoga em relação à depressão. E aí entra controle ou comparador. Aí que eu botei ai, porque daí tá todo mundo no mesmo saco. Então, mas de qualquer forma, os resultados foram favoráveis ao yoga. Pode passar. Tá, e aqui, assim, dados, assim, que eu não vou me estender muito, mas, assim, ó, a gente tem tamanho do efeito e nível de significância. Os tamanhos de efeito, eles não foram grandes, eles foram pequenos. O que não quer dizer que não valeu, porque o que está ali pintadinho de rosa são estudos que tiveram P menor do que 0,05, então teve significância estatística a favor da intervenção com o yoga. Tá? Então, aqui a gente tem, em relação aos participantes da amostra, então teve diferença estatisticamente significante. O próximo foi em relação... Pode passar? A intervenção também deu diferença estatisticamente significante, comparando o yoga com os diferentes tipos de intervenção. Então, na verdade, assim, tanto o que usou só meditação como o que usou multicomponente, eles tiveram diferença estatisticamente significante. Então, assim, não é que o multicomponente foi melhor ou pior ou igual, eles tiveram diferença,
pode ir adiante. Legal. O tamanho do efeito que a André está falando é o quanto melhorou, né, ou reduziu a ansiedade. O tamanho do efeito é o quanto melhorou a qualidade de vida, o quanto melhorou a depressão. É um caso quando diminuiu daí. Aqui é em relação à região, então eles também analisaram, porque os estudos eles vieram de regiões diferentes, e aí era Estados Unidos, Índia, Canadá e Austrália. Sim. Os países que fizeram essas investigações. Vou fazer uma observação sobre a questão da Índia, assim. Bom, primeiro fazer uma defesa que eu adoro a Índia, assim, é um país maravilhoso. Mas o que vem acontecendo com relação à Índia? A Índia, como ela está nesse processo de ganhar relevância mundial hoje, o governo tem patrocinado várias pesquisas que favorecem essa visão de que a Índia é muito importante desde sempre e tal. Então, tem vários estudos que você tem ali muito viés, assim, sabe? Então, isso desde a questão da Ayurveda, até o próprio yoga, como um todo, assim, eles têm, assim como a China patrocina, o governo patrocina estudos para comprovar efeitos de acupuntura, o yoga e a Ayurveda, quando as pesquisas vêm da Índia, eles têm, às vezes, essas coisas de ser conduzidos patrocinados pelo governo. E aí você tem um interesse por trás, porque para a Índia é interessante que as pessoas olhem, a Índia é a capital do yoga, então eu vou para lá fazer uma formação. E aí eles ganham com turismo, ganham com um monte de coisa. A parte da Ayurveda, você está fazendo Ayurveda, que é uma coisa indiana, você vai comprar um produto da Índia ou um produto do Brasil, sabe? E daí não importa se seja o mesmo componente, a pessoa deve olhar, não, da Índia. Então, assim, a gente tem que ou até os cuidados, assim. Critérios de seleção de princípio ativo, de manipulação de laboratório, etc, né? Complicado. Isso é viés, pessoal, que a gente estava falando. É isso aí. E quanto ao sexo, também, mas assim, como vocês viram, a maioria era mulher, então aí já entra um componente a gente vai ter que usar uma análise não paramétrica, estatística, mas tudo bem, não teve problema. Agora, Audrey, essa questão de os 77% ser mulher ali, isso aí bate com a procura do yoga em geral aqui no Ocidente, assim, se você for fazer, realmente, eu acho que é 75%, 80% é mulher mesmo, então eu achei coerente até essa parte da amostra. Bom, então agora vamos para os finalmente, tá? Para as asserções de conhecimento. Pode passar. Agora os resultados do estudo. Em relação aos desfechos primários, efeito agudo pequeno na diminuição da ansiedade para praticantes de yoga comparados ao controle. Então, assim, o que é um efeito agudo? É o efeito de curto prazo, o efeito na hora. Mediu, era isso. Não era nem o objetivo do estudo medir a longo prazo se esse efeito se mantinha por semanas, meses, anos, enfim. Tá? Tanto quando era grupo controle, quanto quando era comparação ativa, tá? Grupo de comparação ativa. Nos desfechos secundários, o estudo encontrou efeito agudo pequeno na diminuição dos sintomas depressivos para praticantes de yoga comparados ao controle. A qualidade de vida só foi avaliada num estudo e apresentou os efeitos positivos para o grupo yoga em relação ao grupo de comparação. E 2 estudos avaliaram os efeitos adversos e reportaram não terem observado nenhum evento dessa natureza. Ou seja, quanto à segurança, super ok. Depois eles fizeram análise de subgrupos. Os resultados não foram muito diferentes entre os estudos com intervenção de yoga multicomponentes, ou somente meditação, ou somente asanas, isso eu já tinha dito para vocês. E com relação ao local de estudo, os ensaios clínicos randomizados realizados na Índia apresentaram resultados superiores no desfecho avaliado em comparação ao resto do mundo. Que daí eu já pintei de amarelinho ali, porque a minha orelha já tinha ficado um pouco em pé. Então, isso aí a gente tem que cuidar, pessoal, que é... E assim, gente, efeito agudo pequeno. Então, assim, é desanimador, porque, então não vou poder vender esse produto, né, que eu trabalho, eu sou professora de yoga e a pessoa vem com... Eu não posso prometer... Não, primeiro que eu não posso prometer nada, porque ela é um indivíduo. Claro. Eu estou pressupondo, talvez, que ela se enquadre dentro da média da população. Pode ser que não seja. Mas, qual é o grande problema aqui?
Bom, vamos adiante, que agora eu vou mostrar para vocês os problemas em relação a esse estudo e como a gente lê esse estudo. Então, o que a gente aprende com esses resultados, tá? Que o yoga, a prática do yoga pode ser, olha em vermelho, pode ser benéfica para o controle agudo da ansiedade, dependendo da intensidade da ansiedade, quando comparada a não fazer nada ou a outros comparadores ativos. Então, não é que eu posso ter um efeito, tá? Eu posso ter um efeito, tá? E um efeito benéfico. Por quê? Porque nenhum estudo ali me mostrou ausência de efeito ou piora. Legal. Tá? Então, existe uma tendência, o estudo ele está andando numa direção, mostrando uma tendência. Eu só não posso chegar e dizer, esse estudo comprova que praticar yoga diminui a ansiedade. Não, existe uma tendência. Agora a gente vai ver o porquê que eu não posso ser mais enfática em reforçar esses resultados. Pode falar. Não, minha questão é assim. Uma vez que a gente tem uma evidência aí, e mesmo que seja uma pequena melhora, mas tem aí uma evidência, no caso daí, a questão anedótica, né, que é de cada um, ela não se torna mais importante do que o estudo em si. Para aquela pessoa. Para aquela pessoa, exatamente. Para aquela pessoa. Por quê? Porque pode ser placebo. Sim. Ela pode acreditar que foi por causa do yoga. E pode ter sido por outra coisa. Exato. Mas pode ter sido pelo yoga também. Sim. Aqui a gente está comparando com outras coisas para descartar que foram essas outras coisas que causaram. Sim. Mas, de novo, como eu não tenho um marcador sérico, como eu não posso pegar uma amostra do teu sangue para coletar isso... E a ansiedade nem conseguiria fazer isso. Né? Sabe? Então, mas assim, da mesma forma que pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas a tendência é favorável à prática do yoga. Não, e assim, mesmo o placebo do cara sair assim, e só de ele pensar que aquilo vai melhorar, eu sei que, digamos assim, não é o ideal, mas assim, o cara faz e ele quer aquilo, e mesmo que a prática em si, mas só o fato dele querer já alterar, no final já valeu. A gente não consegue, o que a gente talvez não consiga mensurar é o quanto foi pelo yoga e o quanto foi por outros fatores. Porque daqui a pouco, assim, tu conseguiu conversar com outras pessoas naquele lugar, sabe? Então, nunca é um fator só, é a verdade. E não é com o yoga, isso não é com tudo, né? Bora. Então, o que faltou? Tá? O artigo não diz que que quem pratica yoga diminui os sintomas de ansiedade. Aí eu botei ali, muita calma nessa hora. Muita variação nos diagnósticos de ansiedade. Então, talvez eu não esteja... talvez algumas pessoas não entrassem dentro de um diagnóstico feito por um médico. Então, assim, vou lá, tá? Assim, correndo o risco de quererem me pendurar na cruz, tá? Quererem caçar os meus direitos, tá? Sem hate, eu não respondo hate, tá? Não, meu doutorado eles não podem caçar. Mas assim, é muito diferente uma professora na escola lá pegar o teu filho e olhar para o comportamento dele e dizer que ele é um TDAH, e um médico que vai fazer uma bateria de exames, né, e vai acompanhar durante um bom tempo, vir com um diagnóstico, porque ele tem uma formação muito específica para isso. Tá? Então, assim, eu respeito muito as diferentes profissões. Eu não saio do escopo da minha profissão. Então, eu, professora de educação física, eu não posso avaliar, eu não posso usar determinadas ferramentas que são de uso exclusivo da psicologia, da psiquiatria, da enfermagem, da fisioterapia e vice-versa. Então, assim, se eu vou trabalhar com sintoma de ansiedade, eu preciso ter no meu grupo de pesquisa alguém que possa fazer esse diagnóstico, ou eu preciso que aquela pessoa me traga um diagnóstico assinado por um profissional registrado, né, no CREMERS, enfim, né, no que for. O que você está questionando é que as pessoas que chegaram ali dizendo que tinham o autodiagnóstico de ansiedade. Eles até foram submetidos a uma ferramenta validada, mas eles não tinham um diagnóstico médico.
Não quer dizer que a ferramenta não tenha detectado, mas me falta a permissão. Sim. É aquela coisa, Dani, tu sabe dirigir, mas não teve lá o cara do Detran que te viu fazendo a prova e que te diz, não, tu tá habilitado a dirigir. Sim. Tá? Não, eu não estou dizendo que o diagnóstico não tenha sido, assim, que o resultado não seja correto por essa ferramenta, mas ele não veio do profissional que deveria vir. Tá. Tá? Bem. Depois, o intervalo de busca, normalmente, quando se faz uma revisão sistemática, é ou dos últimos 5 anos, se é um estudo muito, assim, que tem muita evidência, ou assim, ó, até os 10 últimos anos, tá? E a gente tinha estudo de 50 anos ali. Quando você falou estudo de 50 anos, eu falei, pô, que legal, os caras estão acompanhando 50 anos. Porque isso aí ia ser legal, né? Isso Sim. criou um longitudinal de 50 anos. Claro, imagina a história da arte, o quanto isso, porque daí tu poderia fazer um recorte de cluster ali, ia ficar muito legal, mas não tinha, tá? Sim. Por isso que eu acho que eles foram, tá, eu não vou ficar só com 3 artigos. Exatamente, eles foram pegando o que dava ali, né? Eu acho que foi isso mesmo. Apesar deles terem dito que não teve diferença entre os protocolos de yoga, assim, ó, diversidade de intervenções ali, uma que é multicomponente, outra que é só meditação e tal. Cada aula, cada professor é muito diferente. E assim, ó, e dentro do próprio yoga, foi Hatha Yoga, foi Vinyasa, foi Ashtanga, foi Aura Iyengar, o que foi, né? Daí o outro lá dizendo que foi Patanjali, mas Patanjali não tem postura, mas ele disse que fez postura, né? Então, assim, ó, olha assim, hoje a nossa aula aqui, mais do que os resultados, porque daí, quando a gente for falar de novo de artigo de meta-análise, a gente não precisa falar sobre todos esses detalhes que a gente falou na aula de hoje, né? Então, a gente teve alto potencial de viés de diferentes tipos, como eu mostrei para vocês naquele diagrama, que a gente tinha mais amarelo e vermelho do que verde. E nos estudos onde as pessoas foram diagnosticadas com um tag de acordo com a definição do DSM, não foram evidenciados efeitos de intervenção com yoga que fossem diferentes a não praticar. Tem mais. Eu não paro por aí. Eu disse que eu era chata. Então não serve para nada? Menos drama. Por favor, menos drama. Calma. Menos drama, por favor. Não é que não serve para nada. A gente já viu que tem, sim, uma tendência de melhora. Opa. Existem evidências a favor da prática de exercícios físicos no controle dos sintomas de ansiedade. Exercícios físicos em geral. Então, se essa meta-análise fosse efeitos do exercício físico em relação ao transtorno de ansiedade, resolvido o assunto, o exercício melhora. Ele diminui os sintomas de ansiedade e a grande explicação para isso são as alterações no sistema serotoninérgico e noradrenérgico, essas palavras são, né, trava-línguas, que são alvo de farmacoterapia nas desordens de humor. Então, muitos fármacos se utilizam desses componentes para regular a química do cérebro e a prática do exercício físico sistemático e consistente, então não é por 3 dias, é ao longo do tempo, com dose e resposta, sim, ela mostra esse tipo de evidência. E o yoga, aí eu estou pensando que tem que ter asana, tá? Então pode ter o pranayama, pode ter a meditação, assim, deveria ter tudo, né? Deveria ser completo, mas tem que ter asana. Ele entra como exercício físico, então ele também entra nesse pacote. Então, bom, eu não consegui uma evidência alta do yoga, mas o yoga como exercício, e daqui a pouco tem como eu me direcionar para uma modalidade de yoga talvez um pouco mais intensa, se for o caso, eu posso fazer uma prescrição de dose e resposta que entre dentro dessa evidência. Então, não entrou dentro da evidência da meta-análise, mas entra dentro das evidências dos estudos com outros exercícios, dependendo do volume e da intensidade. Existem evidências de que a prática do yoga parece aumentar os níveis GABAérgicos.
que são os neurotransmissores GABA, que também aliviam os sintomas da ansiedade. E isso também tem a ver com os pranayamas, que parecem recalibrar o sistema nervoso simpático pelo aumento da dominância do sistema nervoso parasimpático, que é uma coisa que o Dani vem falando ao longo de muito tempo sobre isso, via estimulação do nervo vago. Tá? Então, tanto isso é reconhecido que até na terapia cognitivo-comportamental eles usam técnicas de respiração para diminuição de alívios da ansiedade. Não sei se são as mesmas técnicas usadas nos pranayamas, mas eles usam. Eles usam basicamente respiração diafragmática, então né? Justamente porque é o movimento maior do diafragma que estimula o nervo vago. Então, essa é a ideia. E daí é aquilo que eu questiono, assim, que a respiração completa, aquela que usa todas as partes, que isso funcionaria, ela não existe no yoga tradicional. Isso foi um acréscimo da educação física e talvez da psicologia, só que hoje todos os tipos de yoga ensinam isso. Mas no yoga tradicional não tem isso. Era só respirar profundo. Então é aí que tá. Se você fica fixado numa coisa, o yoga é perfeito, como às vezes as pessoas acham, não melhora e você nem consegue identificar o que veio novo, o que não veio. Eu, como professora de educação física, posso falar com muita segurança de que nenhum, sem medo de errar, nenhum exercício é completo. Eles se completam. Então, assim, eu faço esse tipo de treinamento. Tu vai precisar complementar esse tipo de treinamento com outras práticas. Sim. Então, a gente vai ter exercício resistido, exercício de resistência e wellness. Se eu conseguir encaixar no meu treinamento esses 3 tipos de exercício, aí eu tenho uma prescrição completa dentro das modalidades que eu bem entender. Mas assim, eu preciso trabalhar força, resistência e wellness. Então, aí sim a gente pode dizer que a gente tem o pacote completo. Eu vou ter todos os benefícios do exercício, desde que ele seja, né, na dose resposta para aquele indivíduo. As referências dessas outras evidências, elas estão lá no artigo, que são outros autores que eles investigaram para embasar o artigo, que não aqueles outros que entraram na meta-análise. Rodrigo, a gente vai entregar essa pesquisa, está traduzida, inclusive está aqui embaixo para quem quer. E aí lá no final tem a lista das referências. Só que as referências eu não traduzi, né? Porque também daí ali... Não, mas nem tem que traduzir. Pode, né? Porque senão a pessoa não vai conseguir encontrar na literatura. Limitações, tá? Então, por que eu fui tão advogada do diabo na hora de ressaltar o significado do resultado do estudo? Porque eu poderia ter chegado aqui e ter feito uma leitura corrida, assim, falado... chegou nesse resultado, olha só que legal, a meta-análise disse que praticar yoga melhora, alivia os sintomas da ansiedade. Isso é a leitura... superficial. Logo no começo eles já falam, assim, primeiro eles falam que é pouco, né, no começo, mas depois eles falam conclusivo que faz efeito, e aí meio que até acho que põe uma ressalva que é muito bom, assim, então, realmente... Então, assim, existe uma grande tendência, tá? Mas eu não tô dizendo... Isso é o autor falando, não eu, tá? Existe uma tendência, mas calma lá que não é papum. Então, a limitação é que e se houvesse mais ensaios clínicos randomizados sobre o tema? Exatamente. Eu acho que é por aí. Será que os resultados seriam diferentes? Será que eles seriam melhores? Será que eles seriam iguais? Não sabemos. E se as intervenções fossem conduzidas por mais tempo? Que sempre é a minha pergunta. Eu vou pegar uma intervenção de 3 dias, ou vou pegar... Não, eu quero saber isso assim, porque a ideia é se eu tenho esse transtorno e eu sei que isso me alivia, eu vou querer usar isso pelo resto da vida, inclusive na expectativa de um dia não precisar mais tomar remédio. Não falamos sobre isso, mas todos os indivíduos que participaram de todos esses estudos eram medicados. Todos usavam medicamento. E a ideia não é tirar o medicamento do indivíduo. A gente nem pode fazer isso, os professores de yoga. Mas na medida em que o indivíduo pratica o yoga de forma consistente,
é possível que ao longo do tempo, então a gente está pensando no efeito crônico, ele possa diminuir as doses do medicamento, ou quem sabe, não podemos afirmar, talvez ele possa parar de fazer o uso do medicamento. Só quem pode determinar isso é o médico. Eu, como professora de educação física, eu não tenho nem licença profissional para dar esse tipo de indicação para o meu aluno. Mas, na verdade, se ele se perceber melhor, ele pode discutir com o médico e daqui a pouco diminuir dose ou se comprometer em continuar praticando e substituir a medicação pela prática. Então, eu tenho meu sonho, assim, em termos de pesquisa do yoga, seria... Porque as pessoas, normalmente, elas não sabem, assim, o que diferencia mais o yoga, assim. E até eu já fiz várias aulas de pessoas que dão aula de alongamento, que não é nada diferente da aula de yoga, assim, sabe? Então, o meu sonho seria você pegar pessoas que nunca praticaram e você só dá o alongamento, assim, tipo, vai dando alongamento ali e tal. E o outro, você realmente ter essa indução da respiração acompanhada e dessa... Sempre que a gente vai trazendo a percepção pro exercício e tal, e aí comparar os dois, sabe? Porque isso aí você cegaria. Porque uma pessoa que não conhece, ela entrar numa aula de alongamento, você falar que aquilo é yoga, ela vai achar que é yoga. E o outro você teria o quê? O pranayama dentro dos asanas, dentro dessa proposta, mas essa ideia de a gente sempre estar presente durante a aula. Aí eu criaria, essa era a pesquisa que eu sempre quis encontrar, mas acho que não existe. Mas, olha, uma ideia de pesquisa fantástica para fazer. Exatamente. Que dá para fazer, que seria, de certa maneira, uma forma de cegamento. Cegamento, Que mais? Os resultados seriam os mesmos se todas as intervenções seguissem o mesmo protocolo? Vai saber, né? Não sabemos. Será que todo mundo tinha o mesmo tipo de tag? Afinal, os diagnósticos foram dados por critérios diferentes. Os protocolos de treinamento não foram padronizados. Ou seja, não era a mesma quantidade de tempo, não era o mesmo número de vezes por semana, não era o mesmo número de semanas. E os protocolos de coleta de dados, como é que eu registro isso? Eu preciso das mesmas ferramentas para fazer a medida. Por exemplo, um exame de sangue. Eu tenho que medir sempre na mesma máquina com a mesma calibração, porque às vezes as diferenças podem vir da calibração da máquina. Então, às vezes, faz num laboratório e faz no outro laboratório, no mesmo dia, nas mesmas condições, tu pode ter um resultado diferente. E se tu é um limítrofe, tu tá ali na fronteira entre estar diagnosticado como saudável ou doente. Então, isso é uma das coisas quando eu comecei a entender mais como funciona uma pesquisa por trás, eu comecei a falar, cara, a maioria das pesquisas minha faz junto, assim, porque os caras não tem muito um padrão de coleta ali. Como é que você vai confiar que a pessoa, que o cara que tá anotando ali, tá anotando certo, sabe? Existem muitos pontos que são gargalos, assim, que pode dar erro numa pesquisa. Mas é difícil de saber, entendeu? Porque... Não, tu não tem como saber. Exatamente. Tu tá na fé que o cara foi correto. Exatamente, tu tem que confiar que o cara tá fazendo uma coisa, né? Mas às vezes ele... Não, mas... Fala que foi, sabe? Tipo, se o cara deu uma induzidinha assim, já vai dar o resultado. Mas aí, Dani, olha o poder da meta-análise. Porque a ideia da meta-análise é tu pegar muitos estudos sobre a mesma coisa e ver se tem muita diferença entre um estudo e outro. Aí a área tá cagada, entendeu? Tem que ter mais rigor. Sim, e daí aí você pega uma estatística gigante, você dissolve os errinhos. Mas assim... Eu tendo a achar que, por exemplo, uma pessoa que faz a pesquisa ali, ela vai falar, mas será que não melhorou? Não melhorou mesmo, sabe? Tipo, só isso, só ela falar. Aí eu vou lá fazer a pergunta 2 vezes, o cara já pode mudar a resposta. Aí é um picareta, né? É um 7-1 da pesquisa. Não, sim. Só que você vê, por exemplo, pesquisa eleitoral, né? Muda muito se tem o nome do candidato. Dependendo como os caras fazem a pergunta, já muda o resultado. Por isso que se precisa... Você votaria no tal cara? Ou em quem você votaria? Ou, olha esses caras aqui. Ou, tipo, sai do zero, assim, e pergunta. Por isso que a validação da ferramenta, do instrumento de pesquisa é muito importante. E toda vez que tu tem uma ferramenta que é mais precisa, tu consegue entender melhor os resultados. Então, não é que o resultado da pesquisa anterior
fosse fajuto, mas é que aquela ferramenta talvez não tivesse tanta sensibilidade. E é por isso que quando a gente vai analisar em grande escala, todo mundo tem que ter o mesmo treinamento, um número mínimo de horas de treinamento, usar a mesma ferramenta, com a mesma calibração. Então, assim, os estudos sérios, né, Sim. eles observam tudo isso, inclusive para evitar viés entre observadores. Porque assim, ó, o meu estudo vai avaliar um determinado efeito em 10 mil pessoas. Sim. Não sou eu que vou coletar os dados nas 10 mil, entendeu? Então, assim, a minha equipe de pesquisa ela precisa estar preparada para isso, né? Agora eu vou falar uma outra. Você soltou o seu, vamos caçar o seu, eu vou falar do meu aqui, que eu vou me criticar também. Mas assim, no meu ponto de vista, eu acho que as pesquisas de intenção de voto, assim, eu acho que elas acertam pra caramba. Se você pegar, claro, às vezes tem erro, ou antes, às vezes, mas quando é próximo, tá próximo da eleição, os caras acertam pra caramba, assim, sabe? E isso mostra que, na real, isso que eu tava falando, que né, pode ter um monte de faculdade, mas quando você joga por uma estatística grande, ela se corrige. Porque se tiver um cara que, sei lá, o cara é de um partido, ele quer que as pessoas... Mas aí você tem, né, 100 caras coletando, esse cara que induziu um pouquinho, ele não vai se tornar tão relevante. E depois, se você pegar todos os institutos de pesquisa e fizer uma meta-análise, daí você, novamente, você tem a estatística trabalhando a seu favor para diminuir a margem de erro, assim. Então, isso aí demonstra que, na verdade, pesquisa funciona. Não, tem que funcionar. Então, tem que funcionar. É porque eu sempre fiquei impressionado com isso, assim, e eu sempre questionava. Cara, como é que os caras, num país de 100 milhões, entrevistam 2 mil pessoas e acertam? Isso era uma coisa... hoje em dia eu entendo, porque eu entendi, e comecei a entender mais de estatística quando eu comecei a entender mais de pesquisa. A estatística é uma ferramenta poderosíssima, assim, de demonstrar a realidade tal como ela é. Ou de manipular a realidade, porque, inclusive, tem um livro, para quem se interessar por esse assunto, que chama Como Mentir com Estatística. Porque se tu usar, tu pode mostrar o que tu quiser com a estatística. Sim. Então, assim, uma das coisas que os pares fazem quando eles revisam um artigo é ver se o tipo de teste estatístico que foi utilizado é compatível com aquela pergunta, com aquele design de pesquisa. Porque se eu mudar o teste estatístico, eu posso mudar o resultado para mostrar o que eu quero mostrar. Sim. Então, assim, o parecerista, ele também precisa ser bom de estatística para ver se o pesquisador não está querendo dar a curva para tentar mostrar que a hipótese dele se confirmou. É o falso negativo. Então, assim, É falso negativo, né? é chato pra caramba estudar estatística, tá? Me perdoem os estatísticos. Mas é um mal necessário para não ser feito de... Não, é uma ciência incrível. É muito chato mesmo, assim, mas é uma ciência incrível, assim. É um negócio... Bom, continuando. Então nem tudo está perdido. Essa meta-análise mostrou uma importante tendência de melhora dos sistemas em pessoas com elevados níveis de ansiedade a partir da prática do yoga. O yoga mostrou-se uma prática segura, sem evidências de efeitos colaterais, o que é muito bom. E isso em relação ao transtorno, tá? Não estou falando em relação a risco de lesão, porque não foi o que foi avaliado. Mas em relação ao transtorno de ansiedade generalizado, melhorou bastante. Quer dizer, não se mostrou perigoso. Estudos futuros mais robustos devem ser feitos para analisar melhor esses desfechos a fim de estabelecer protocolos padronizados para a prescrição do yoga como prática adjuvante no tratamento do TAG. O que eu quero dizer com isso? Que no momento em que se estabelecer uma diretriz de dose e resposta, isso facilita ao professor de yoga que vai trabalhar com essa população saber dosar o tipo de prática em termos de volume e intensidade para que ele produza o efeito desejado para aquele aluno. Sempre lembrando que aquele aluno dele pode ser um outlier, pode ser um fora da curva. Tá? Mas para a média dos alunos, aquela diretriz vai funcionar, mas ainda não é esse momento. A gente ainda vai chegar nesse momento se esses estudos continuarem sendo conduzidos. Legal. Então, né, aqui eu deixo um agradecimento. Ali a minha companheira de yoga, né, ela tá dizendo ali, ó, minha mãe tem um canal no YouTube, obrigada por ouvir a minha mãe.
eu pratico yoga com a minha mãe, e ela faz mesmo, tá? E ali tá o nome do canal, quem quiser ir lá. Ela fala os nomes em sânscrito. Ela late em sânscrito. Mas assim, ó, volta e meia ela se enfia no meio do caminho ali, eu tô fazendo... Esses dias eu fiz uma prática do curso do Neuro Yoga adaptada, porque ela não saiu do colchão. Ela ficou na ponta do colchão e algumas coisas eu fiz com o pé para fora do mat. Pipoca. Muito bom. Bom, então eu acho que foi muito, muito proveitoso para nós, assim. A gente aprendeu muito, eu aprendi muito. Eu acredito que você aí que tá vendo até esses assuntos pela primeira vez, é um assunto difícil, mas um assunto extremamente necessário para a gente que quer trabalhar com evidência, a gente que quer pesquisar. Então, muitas vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim, Daniel, o yoga funciona para asma? Pô, para eu responder isso, eu teria que tirar algumas horas ali, ir em base de dados, começar a pesquisar, ler um artigo. E você pode fazer isso por você, porque eu vou dizer, eu não sei. Mas você pode ir atrás, e aí você não vai dizer funciona, não funciona, mas sim, há evidências que yoga funciona para asma. Tô dando um exemplo agora, mas assim, eu dei uma olhada por cima disso aí uma vez que tinha, mas agora não é a minha resposta. Mas assim, o importante então é a gente entender como que o método científico é composto, como é que ele se constitui. Isso está em constante evolução, então isso está sempre se aprimorando. Mas a gente entender o que é um bom artigo, o que não é, eu acho que isso foi a coisa mais importante aqui da aula, né? Acho que você trouxe muitas questões de como uma metodologia deve ser feita, o que não deve ser feito. Então, para mim, isso foi muito válido, assim. Eu acho que quem está aí acompanhando a aula também aprendeu bastante. E como qualquer coisa, como que você vai aprender mais? Lendo pesquisa. Não tem outro jeito. Agora que vocês têm a base, né? Dá para melhorar isso, dá. Vai no canal da Adri, pesquisa um pouco mais, entende um pouco mais, mas tem que ir e ler os artigos, ler o artigo completo. Pode começar por esse, inclusive. Então, esse artigo está aí, está traduzido para o português. Se você lê em inglês, leia no original, que está melhor do que a minha tradução, com certeza. Mas se você não lê, não tem problema, lê em português mesmo, tem tudo aí. Eu acho que deu umas 15, 17 páginas, mas assim, é uma coisa que você lê em uma hora. Uma hora. O original tem 14 páginas. Então, em uma hora dá pra ler. Em uma hora, sabe? Tipo, tira uma hora do dia, olha com atenção, observa esses pontos ali, sublinha, sabe? Isso aqui eu não entendi, isso aqui eu entendi. Aí, não precisa imprimir com certeza aqui. Eu sou velha, eu sou do tempo da impressora. Então, você não precisa imprimir, mas leia. É importante você pegar o artigo e ler, assim. Ler o artigo inteiro, não só ir na conclusão. Se você fosse só na conclusão aqui, você não ia tirar nada, assim, disso aqui. Ou ia sair dizendo para todo mundo que, está cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado, exatamente. Então, assim, pesquise e leia, e eu acho que é isso aí. Como você queria finalizar? Nos próximos, a gente não vai passar por toda essa parte do que é a meta-análise, explicando com tantos detalhes. Os próximos, a gente vai focar Direto. nos resultados. Mas é importante para as pessoas entenderem o porquê de como é que a gente chegou nessas conclusões. Claro. Essa coisa de a gente ter que abrir muito parênteses, ela deixa um pouco mais desgastante, assim, do que se a gente só chegasse aqui e apresentasse. Então, assim... No próximo, a gente vai chegar a apresentar, daí a gente vai falar toda coisa boa, né? Exatamente. Muito bom. Então, muito obrigado, Adriana, por mais da aula.